Olá a todos, problema 78 do capítulo 12 do Hibbeler. As cavilhas A e B estão restritas a moverem-se nas fendas elípticas devido ao movimento da fenda da barra. Se a fenda da barra se desloca com uma velocidade escalar constante de 10 metros por segundo, determine a intensidade da velocidade e a aceleração da cavilha A quando x igual a 1 metro. Então vamos ver que estratégia podemos utilizar para a solução deste problema. Nos foi fornecido uma equação do deslocamento. Então perceba que com esta equação, para qualquer valor de x, eu consigo imediatamente achar um valor de y e vice-versa. Ele pede para um ponto específico, ele quer saber quando x igual a 1 metro. Num primeiro instante, então, podemos determinar o valor de y para esse instante, né? Então eu vou lá e substituo x igual a 1 metro nesta equação. A equação se transforma nessa equação de segundo grau com duas raízes. Eu vou ter uma raiz positiva e uma negativa. Uma vez que ele está perguntando da cavilha a cavilha A, a figura nos mostra que ela tem uma coordenada em y positiva. A B tem uma coordenada em y negativa, mas a positiva. Então eu escolho a raiz positiva, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, para quando x igual a 1 metro, y igual a raiz de 3 sobre 2 metros. Promovendo a derivada temporal da equação do deslocamento, eu encontrarei uma relação entre as velocidades desta cavilha, as velocidades em x e y. Então vamos lá, analisando o primeiro termo aqui, derivada temporal desse primeiro termo. É 1/4 que multiplica, aqui tem que utilizar a regra da cadeia, né? Então primeiro derivo com relação a x, derivada de x quadrado 2x, vezes a derivada no tempo. A derivada no tempo de x, x ponto. Mesma coisa aqui, derivada com relação a y, 2y, vezes a derivada de y com relação ao tempo, y ponto. Derivada de uma constante é zero. Então, só reescrevendo aqui, meio de x vezes x ponto mais 2y vezes y ponto. Agora eu sei que x ponto e y ponto, pela própria definição, são as velocidades na direção x e y, respectivamente. Então, veja, x ponto, y ponto v. Então agora eu tenho uma equação que relaciona as velocidades. Veja que agora já não é tão direto. Uma vez que eu sei a velocidade de x, eu já não consigo mais determinar a velocidade de y exatamente. Além de vx, eu preciso também de x e de y, para somente então determinar essa velocidade na direção y. Para este ponto específico, novamente, substituímos as condições iniciais, ou as condições que foram dadas no enunciado. Então eu tenho x igual a 1, o Vx é dado 10 metros por segundo, o y eu já calculei anteriormente, eu sei que é raiz de 3 sobre 2, então agora eu posso substituir esses valores na equação da velocidade e irei obter um valor para velocidade de y, negativo. Veja que aqui o valor saiu negativo. Se lá no início eu tivesse substituído para a cavilha B o valor da coordenada em y negativo, neste momento o Vy seria positivo, mas daí eu estaria analisando a cavilha B. E o enunciado nos pede a análise da cavilha A. Então está correto, Vy para esse instante é negativo. Agora, o enunciado nos pede mais, ele pede a intensidade da velocidade. Então, por enquanto, o que eu tenho são os valores da velocidade em x, velocidade em y. Como eu sei que elas são perpendiculares, então basta para tirar a raiz quadrada da soma dos quadrados das velocidades em x e y. Eu sei o valor das duas. A velocidade, então, dessa partícula é 5 vezes raiz de 13 sobre 3. Ou, simplificando, a velocidade é 10,4 metros por segundo. Esta é a intensidade da velocidade. Então, veja que não foi pedido a velocidade numa direção específica, e sim o módulo
ou intensidade da velocidade. Mas o enunciado ainda pedia mais coisa, pedia também a intensidade da aceleração. Para a intensidade da aceleração, eu parto então da equação da velocidade e vou derivar temporalmente esta equação. Veja que agora, além da regra da cadeia, eu tenho que utilizar também a regra do produto, da derivada de um produto, porque agora eu tenho x e tenho vx. Então, a primeira derivada temporal da equação da velocidade nos fornece. Então, vejamos, vamos analisar o primeiro termo aqui. Então, meio, posso isolar ele. Derivada do primeiro, derivada de x é vx, vezes o segundo. Ok, então ficou vx vezes vx, mais o primeiro, que é x, vezes a derivada do segundo. A vx eu poderia ter escrito como x ponto, a derivada temporal, x, 2 pontos. A mesma coisa, a mesma análise pode ser feita para o segundo termo. Então, só reescrevendo aqui, porque eu sei que, então, só reescrevendo aqui, vx quadrado, vy ao quadrado, lembrando que x 2 pontos é a própria aceleração na direção x, igual y 2 pontos é a própria aceleração na direção y. Então eu tenho que a equação da velocidade, a equação da aceleração, desculpa, aqui está errado, né? A equação da aceleração pode ser escrita como meio de vx quadrado mais x vezes ax, mais 2 vezes vy ao quadrado, mais y ay igual a zero. Para esse instante específico, onde x igual a 1, y igual a raiz de 3 sobre 2, vx igual a 10, vy igual a menos 5 raiz de 3 sobre 3. E agora aqui ficaria a dúvida, porque eu preciso do valor de ax. E no enunciado não fala nada da aceleração na direção x, porém ele fala que a fenda se desloca com a velocidade escalar constante. Se ela se desloca com a velocidade escalar constante em x, o ax é zero. Isso é bastante importante. Agora sim eu posso substituir na equação da aceleração todos esses valores e a minha única incógnita vai ser a aceleração na direção y. Resolvendo esta equação, eu tenho que a aceleração na direção y é igual a menos 38,49 metros por segundo. Novamente, tenho que calcular a intensidade, apesar de x ser zero, né, para ser rigoroso, eu escrevo ax ao quadrado mais ay ao quadrado. O ax é zero, mas agora o menos 38 eu elevo ao quadrado e tiro a raiz. A intensidade sempre positiva, né, o módulo. Então a aceleração dessa cavilha A é igual a 38,49 metros por segundo ao quadrado. Aqui também está errado, está faltando um quadrado aqui. Este é o valor da intensidade da aceleração para a cavilha A. Qualquer dúvida, por favor, mandem no Moodle identificando o número do problema. Grande abraço, até mais.